com você sobre como conhecer as pessoas. Porque você sabe que na vida, por mais que a gente não queira, a vida inteira nós vamos passar nos relacionando com o quê? Com pessoas. A vida toda nós nos relacionamos com pessoas, vamos lidar com pessoas. Às vezes as pessoas dizem assim, mas eu queria um trabalho que eu não precisasse, nesse trabalho eu não necessitasse me envolver com pessoas. É impossível. Tudo que você for fazer na vida, você vai se envolver com quem? Com pessoas. Mas eu vou trabalhar online. Você talvez não vai ter o contato pessoal, mas o contato virtual você vai ter. Então nós precisamos conhecer as pessoas, aprender a lidar com pessoas. A gente precisa aprender a tratar, lidar, conhecer as pessoas. Isso é muito importante para o nosso crescimento espiritual e profissional, porque se nós não soubermos lidar com as pessoas, como que nós vamos conseguir vencer na vida financeira? Se eu quero ter um negócio, eu tenho que aprender a trabalhar com pessoas. Por quê? Porque sozinho você chega até um ponto. Agora, se eu quero crescer, eu preciso trabalhar com pessoas. Eu não conheço ninguém rico que trabalha sozinho no negócio. Quem quer crescer, bota pessoas para trabalhar. Agora, todo mundo que financeiramente é próspero, está rico, cresceu com o negócio, tem pessoas trabalhando para si. Então, a gente precisa aprender a lidar com pessoas. Vamos para a mensagem de hoje, então. Em quantas situações nós já nos decepcionamos com várias pessoas que nós estimávamos? Às vezes eram pessoas que a gente gostava, que a gente confiava, amava, e pessoas até que você ajudou. Quantas vezes nos decepcionamos com pessoas que nós tínhamos um carinho especial? A gente tinha um carinho especial pela pessoa, sabe? Você confiava naquela pessoa, amava ela, e muitas vezes você até ajudou aquela pessoa de diversas formas. A pergunta que eu quero te fazer hoje é: você já se decepcionou com alguém? Quem é que já se decepcionou com pessoas aqui? Vai ser difícil alguém que não, né? Vai ser muito difícil. E você só se decepciona com quem é íntimo. Só os íntimos nos traem. Ninguém que está longe de você faz um estrago como alguém que é íntimo, como um amigo, um colega, alguém que você tirou para próximo. Só esses é que ferem, que nos machucam. As pessoas distantes, elas não fazem efeito no nosso coração. Não fazem isso que aqueles que são íntimos podem fazer. Já nos decepcionamos com muitas pessoas na vida, então nós temos agora que aprender a lidar com essas pessoas, já que e muitas vezes nos decepcionamos com elas. Então a pergunta que fica, então o que fazer para conhecer as pessoas? Porque se eu já me decepcionei com muita gente, eu preciso conhecer elas. Aprender a conhecer que tipo de pessoa eu estou me relacionando, me aproximando, quem é aquele colega, quem é o vizinho, quem é o Joaquim, quem é esse que está querendo se aproximar de mim. Então, como realmente eu posso fazer para saber quem as pessoas são? Pois nem todos são o que realmente parece. Porque nem todo mundo é o que realmente parece ser. Nem todo mundo é o que na sua frente realmente aquela pessoa parece ser. Muitas vezes aquele colega parecia ser um ótimo colega, mas ele se aproximou só para roubar o seu cliente, só para pegar as suas vendas, só para pegar a sua ideia, só para ouvir o que você ia falar, para ele chegar no chefe e às vezes dizer que é a ideia dele. O que mais a gente vê hoje em dia são pessoas copiando ideias das outras, só que elas não têm o mínimo de humildade para dizer que aquela ideia não é dela, que aquela ideia é de quem? De outra pessoa. Você sabe que nas redes sociais, as pessoas às vezes elas observam o que você publica. Aquilo ali toca elas, às vezes já ajudou elas, mas elas não são capazes de curtir, de falar que foi você que ajudou ela. A gente encontra isso muito hoje em dia. Então vamos seguindo aqui, ó. Continua comigo. Então a gente precisa conhecer. Olha o que o sábio Salomão nos disse, que assim como a água, ela revela a nossa aparência externa, o coração, ele revela quem nós somos aonde. E é isso que nós precisamos conhecer, o coração das pessoas. Saber quem aquela pessoa é por dentro. E existem momentos, fases e oportunidades que nós realmente sabemos quem são aquelas pessoas. Então o Salomão está dizendo que assim como a água, se você já chegou num rio, num lugar assim que a água era cristalina, você olha nela, ou se o fundo do rio era mais escuro, você se enxerga naquela água. Então o Salomão está dizendo que assim como o espelho reflete quem somos, o Salomão está dizendo que o coração revela quem essa pessoa é. O coração mostra quem realmente ela é por dentro. Porque não adianta eu conhecer a pessoa por fora, superficialmente, na aparência.
pelo que ela é nos momentos bons, quando está dando tudo certo, porque já diz o ditado que a gente conhece os verdadeiros amigos é na hora boa ou na hora ruim. É ali que você vai ver quem realmente está do seu lado, quem realmente gosta de você, quem realmente está com você, porque quando você tem sucesso, quando você tem um cargo, quando você está em algum lugar, você vai achar muita gente que vai ficar na sua volta, muita gente vai puxar o seu saco, muita gente vai querer estar perto de você, mas você não sabe quem realmente é uma pessoa verdadeira. Agora, o coração é o que vai revelar quem essa pessoa é. Então, vamos lá. A água, neste caso, é como um espelho. Quando nos olhamos nela, ela reflete a nossa aparência física. Porém, já o coração, ele revela quem nós somos aonde. E é isso que eu preciso conhecer. Porque, às vezes, as pessoas usam máscaras. As pessoas usam um disfarce. E demora para você descobrir quem a pessoa é, como ela é, por que ela está ali, qual a intenção dela, às vezes demora. Então eu preciso começar a aprender como conhecer as pessoas para evitar decepções futuras na nossa vida. Então, para conhecermos melhor as pessoas, precisamos do que, pessoal? Convívio com eles. A gente precisa de convívio com essas pessoas. E convívio requer o quê? Tempo. Então, conforme você vai convivendo com aquele colega, vai conversando, trabalhando, andando com aquela pessoa, com aquele vizinho, você vai usando o seu tempo, você vai começando a conhecer quem é aquela pessoa por dentro. E nós temos que prestar muita atenção em alguns detalhes que essas pessoas vão nos mostrar ao longo do convívio. Conhecemos as pessoas através do que elas falam e do que fazem no dia a dia, principalmente observando como reagem ao serem testadas frequentemente. E às vezes a vida testa aquela pessoa. Como é que a vida testa ela? Você observa ela diante de um problema. Qual é a reação dela? Você observa ela diante de uma oportunidade que ela tem de mentir. O que ela vai fazer? Você observa ela quando ela está errada. Se ela vai se reconciliar e pedir perdão. Ou ela vai fechar a cara e não fala mais com a pessoa. Assim você vai observando a pessoa. Quando ela passar por uma dificuldade, quando ela tem um negócio para fechar, você vai observando ela e vê se ela é honesta no que ela fala. Se ela é honesta, aí você vai observando a pessoa, porque a vida testa frequentemente as pessoas e essas situações vão revelando para você, nos pequenos detalhes. Porque, na minha opinião, a pessoa que inventa uma mentirinha é capaz de fazer qualquer coisa. Uma pessoa que inventa uma pequena mentirinha, que engana, que esconde uma pequena coisinha, ela faz qualquer outra coisa. A pessoa que faz coisas pequenas, ela faz coisas grandes também. Ela fez pequena porque o momento exigia algo pequeno. Mas se o momento exigia algo grande, muitas vezes ela vai ser capaz de fazer. Então a gente tem que começar a observar. A gente conhece a pessoa através do que ela fala, através do que ela faz no dia a dia, principalmente observando nesses momentos que a vida nos testa. Pois em momentos normais do cotidiano, as pessoas conseguem fingir com muita facilidade aquilo que elas não são. Agora, elas se revelam quando elas são o que, pessoal? Confrontadas. Confronte uma pessoa. Não faça a vontade dela. Diga não para aquela pessoa. Às vezes assim você começa a conhecê-la um pouquinho. Quando você confronta, quando você fala não, quando você deixa de fazer a vontade, quando você era aquele que ajudava, não, hoje eu não vou, tal coisa, tal. Aí você vai conhecer realmente quem essa pessoa é. Quando ela for confrontada, quando você falar um não para essa pessoa. Olha o que a Bíblia diz. Cada qual entre os homens apregou a sua bondade. Olha o final do versículo. Mas o homem fiel, o que diz a Bíblia? Quem o achará? Então a Bíblia está dizendo que todo mundo fala de si mesmo. E todo mundo falando de si mesmo vai dizer, não, eu sou uma ótima pessoa, eu sou uma boa companhia, eu sou... Todo mundo vai falar bem de si. Só que a Bíblia está dizendo, e o homem que realmente é fiel? Como é que eu vejo a fidelidade? A fidelidade não é palavras. Fidelidade são atos. Fidelidade são atitudes que as pessoas têm. É ali que você mostra realmente que você é fiel. Não é falando, mas é pelo que a pessoa faz. Principalmente nos momentos que a vida nos testa, nos momentos difíceis. É que a pessoa mostra fidelidade, ela mostra que está do seu lado, quando dá tudo errado, quando você está passando por uma dificuldade, quando falam mal de você. É um dos maiores testes. Alguém falou mal de você. Aquela pessoa vai acreditar em quem falou, ela vai acreditar em você, já que ela convive contigo e te conhece. A pessoa que está convivendo contigo e acredita quando alguém fala mal de você, você pode se afastar dela. Essa não é uma pessoa fiel, porque ela convive contigo, e alguém fala mal de você para ela, e ela acredita em alguém que falou, que ela nem conhece direito.
e ela convive com você e não acredita em você. Acredita em alguém que ela nunca viu, que está falando uma história que ela nem sabe se é verdade. E ela acredita na história e não acredita em você, já que ela convive com você. Essa pessoa, você já pode começar a botá-la lá no último grupo das amizades. Não ser mais aquela pessoa próxima, íntima. Não serve não. Porque se ela está andando do seu lado e acredita em qualquer um, ela não é uma pessoa fiel. Então, que possamos achar pessoas dignas de confiança e dignas da nossa amizade. E tem muita gente que é digno de confiança, tem muitas pessoas que são dignas realmente da nossa amizade, tá bom? Então, como conhecer essas pessoas? Como é que eu faço para conhecer? Primeiro, a Bíblia diz que pelos frutos nós conhecemos o quê? A árvore. Frutos não é de uma hora para outra, frutos é convívio, é com tempo. Você vai lá e planta aquela árvore, você cuida dela, você bota cerquinho, você aduba, bota água, ela cresce. Vão se passar alguns anos, tem algumas árvores frutíferas que só depois de 3 anos é que elas vão produzir fruto. Então, fruto é com o tempo. E Jesus está dizendo que essa é uma das formas de conhecer as pessoas. Se conhece as pessoas pelos frutos. E fruto é algo que a pessoa precisa produzir. Para ela produzir fruto, ela tem que estar bem enraizada. Ela tem que ter seiva, tem que estar bem nutrida para produzir fruto, tem que ter algo bom. Que fruto que essa pessoa produz? Fruto bom, fruto podre? Que frutos? Como é que eu conheço os frutos de uma pessoa? Olha a história dela. Quando eu quero me aproximar, conhecer uma pessoa, vou seguir uma pessoa, eu não olho para o que ela está fazendo agora, eu olho para o histórico dela. Você olha para o histórico da pessoa, para a vida da pessoa, o que ela já fez lá atrás? Esses são os frutos dela. É o histórico dela, o que ela já fez. Aí eu começo, fulano já fez isso aqui não serve para mim. Porque o histórico daquela pessoa já me mostrou muitas atitudes que ela teve. E se ela teve aquelas atitudes e não houve mudança, porque a gente começa a observar, claro que todo mundo merece uma segunda chance, mas às vezes a pessoa que já fez 1, 2, 3, pode ter certeza que ela vai fazer a 4ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, 9ª, a não ser que seja transformada. Então, eu preciso conhecer os frutos dessa árvore. Que frutos essa pessoa produz? O fruto você pode olhar para trás, deixou muitos frutos por onde passou, por cada lugar, cada situação. Você pega aquele funcionário, a pessoa trabalhou em tantas empresas, normalmente você vai olhar os frutos dela, como é que ela foi lá naquele trabalho? Por que ela saiu se a empresa era tão boa? A empresa é boa, o trabalho é bom, a função era boa. O que leva uma pessoa a sair de um lugar que era bom? Então a gente tem que parar para pensar nisso. Aí diz Jesus aqui, ou fazeis a árvore boa, e o seu fruto é o que, pessoal? Bom. Ou fazei a árvore o quê? Má, e o seu fruto o que ele é, pessoal? Mal. Porque pelo fruto se conhece. Então o fruto pode ser o histórico passado, ou daqui para frente que a pessoa vai fazer. Eu vou observando ela e vendo o que ela vai produzindo, qual é o comportamento, a atitude. Não olhe para a aparência, porque se nós olharmos para a árvore e olharmos para as folhas, a gente pode se enganar. Eu sou um que não conheço muito folha de árvore. Tem gente que só olhando a folha já sabe que é árvore tal, árvore tal. Eu olho a folha, para mim tudo é folha. Para mim só a diferença é que uma é grande, outra é menor. Para mim tudo é folha, mas tem gente que é especialista, já olhou a folha, já enxerga de longe, já consegue ver. Agora, olhando o fruto, não tem como errar. Você vai saber exatamente que tipo de árvore é. Então, o primeiro passo para conhecer as pessoas é olhar os frutos. Segundo passo, a boca fala do que o coração está cheio. Preste atenção nas palavras. O que a pessoa fala? E no que falam de quem, pessoal? Dos outros. Primeira característica é conhecer uma pessoa. Sempre observe o que a pessoa fala. Observe muito o que ela fala, principalmente o que ela fala dos outros. Você vai conhecer muito essa pessoa. Porque normalmente a pessoa que vai falar dos outros para você, quando ela estiver longe de você, ela vai falar de quem? Vai falar de você. Porque aquela pessoa tem o hábito de reclamar, ela tem o hábito de falar. E ela tem aquele hábito de fazer aquilo. Então, primeiro, observe muito o que a pessoa fala. Diante de cada situação, cada circunstância, diante de tudo que acontece, observe as palavras daquela pessoa, principalmente nos momentos difíceis. Você dá uma missão para a pessoa, uma tarefa para a pessoa, observe o que essa pessoa vai falar com aquela missão. A pessoa começa a reclamar, você já vê, essa aqui tem que ficar meio de lado, não serve para missão especial. Então, observe palavras, principalmente o que fala dos outros, porque normalmente a pessoa que fala muito dos outros, ela gosta de estar em fofoca e gosta de estar sempre sabendo da vida de quem? Dos outros. Então vamos lá, raça de víboras, como podeis vós dizer boas coisas, sendo mal, Jesus disse, pois do que em abundância no coração, disso fala o quê? A boca. Então a gente tem que observar o que as pessoas falam, principalmente o que ela fala dos outros. Você já vai ter
um bom ponto para conhecer essa pessoa. Vamos lá. O que mais? Vamos conhecê-los pelas atitudes, principalmente nos momentos difíceis. O que essas pessoas fazem nos momentos difíceis? Até a criança se dará a conhecer pelas suas ações. Olha o que a Bíblia diz: se a sua obra é pura e é o quê? E reta. Então a Bíblia diz que eu conheço a criança pelo comportamento dela, eu começo a observar até a criação que ela teve, pelo comportamento que ela tem. Então a gente conhece as pessoas pelas atitudes. O que elas fazem nos momentos difíceis? Qual é o comportamento? Qual é a atitude dessa pessoa? Vamos seguir em frente aqui, ó. Claro que sempre existirão aqueles que, mesmo que possuam um mau caráter, eles conseguirão demonstrar outra personalidade na frente do público. Então, como Jesus disse, vamos olhar esse versículo aqui, que vai aparecer para nós. Claro que tem pessoa que consegue fingir que é uma boa pessoa sendo uma má. Raça de víboras, o que Jesus disse? Como podeis vós dizer boas coisas se vocês são o quê? Jesus estava impressionado com aqueles líderes judeus, porque eles eram maus, só que na hora deles falar, eles falavam boas coisas. Jesus estava impressionado que eles na sinagoga pregavam, ensinavam isso, ensinavam aquilo, coisas que eles não praticavam na casa deles e na vida deles. Jesus está dizendo, eu estou impressionado, eles falam boas coisas, mas o coração deles é um coração o quê? É um coração mau. Tem pessoas que vão conseguir fingir, não por muito tempo. Jesus chamou esse tipo de pessoa de hipócrita. Do grego vem de hipócrites, que significa ator. Assim existem várias pessoas que são verdadeiros o quê? Atores na vida, né? A pessoa ela consegue enganar você, fingir que está do seu lado, e você vai descobrir que no final das contas vai se decepcionar. Assim, a melhor atitude a ser tomada é orar e pedir a confirmação ou a revelação do Senhor sobre quem são as pessoas que estão à sua volta, pois Ele vê todas. Primeira coisa que eu quero te dizer, não reclame se Deus tirar uma pessoa da sua vida. Pastor, por que o fulano saiu? Por que o Beltrano saiu? Por que Deus tirou? Por que Deus afastou? Por que o outro desistiu? Por que tal pessoa não caminha mais comigo? Eu guardei no meu coração. Sabe por quê? Porque o que Deus ouviu ela falar, eu não ouvi. O que Deus viu ela fazer, eu não vi. E é por isso que Deus tirou. Porque Deus ouviu ela falar coisas que eu não ouvi. Então a gente tem que aprender a orar e pedir que Deus coloque ou tire as pessoas certas. Ah, mas eu gostava tanto do fulano. A pessoa tal era gente fina na sua frente. Por que a pessoa não está mais? Porque Deus ouviu ela falar coisas. Eu não ouvi. Por isso que eu fico com pena. O fulano, não tenha pena. De cristão, a gente não tem que ter pena, porque eles conhecem a verdade. Amém? O cristão conhece a verdade. Ah, mas o meu colega, o fulano, Beltrano, por que saiu? Ora a Deus. Olha o que diz o versículo, eu quero que você lê comigo. E não há criatura alguma encoberta diante de Deus. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos que tratar. A Bíblia diz no livro de Salmos que o povo de Israel estava dentro da tenda deles murmurando. E a Bíblia diz que lá do céu Deus ouviu eles murmurarem. Ah, morreram no deserto. Deus sabe por que ele tira, por que ele bota, por que ele permite, por que ele não permite, por que às vezes o fulano está enfrentando uma luta que ninguém entende. Porque Deus viu essa pessoa fazer e falar coisas que você não viu. Ninguém está escondido diante dos olhos de quem? De Deus. Nunca reclame das pessoas que Deus tira da sua vida. Você pediu para Ele cuidar de você, para Ele guiar o seu caminho. Só agradeça, porque Deus sabe o que Ele faz. Vamos ficar de pé. Olá, tudo bom? Você acabou de assistir um dos vídeos do meu canal. Muito obrigado por ter você acompanhando aí o nosso canal. Peço para você deixar o like nesse vídeo, compartilhar, se for possível, na sua rede social, com seu grupo de WhatsApp, para que mais pessoas sejam alcançadas e o canal possa ser divulgado. Prazer ter você. E olha, continue orando por nós, para que Deus possa nos dar mais mensagens para abençoar a sua vida. Um abraço.